Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de maio de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2650. Ele tem 9 páginas, 52 logias e 25 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 18 máximos. O tema é economia dominadora. A especialidade é intrafisicologia. Quem redigiu o verbete com muita classe aí é o nosso professor Ricardo, que está ali muito bem acompanhado. Ele é veterano, hein? Cuidado com ele aí. Aviso a todos, inclusive ao Arlindo. Tá certo, Arlindo? Definição. A economia dominadora é a política predominante na orientação de atos, vínculos, relações e contatos sociais presentes na SOCIM, caracterizados pela falha na interassistencialidade, fraternismo e cosmoética, gerando desigualdades, explorações e outros males dificultadores da implantação do Estado mundial e da era consciencial planetária. O holopensene a favor da sustentabilidade. O holopensene pessoal defensor da democracia pura. O holopensene pessoal pacificador. O poder ideológico da economia dominadora. A inconsciência da heteronomia perante as tratativas econômicas. Os desmandos do capitalismo selvagem. A interpretação ou a interprisão grupo kármica dos bilionários. O fato de todo império geopolítico se fundamentar sob a dominação econômica das regiões conquistadas. O poder de coerção e manipulação do vil metal. O financiamento de guerrilheiros e terroristas. Os dogmas econômicos incontestáveis no mainstream acadêmico. A força da economia paralela demonstrando a incapacidade do Estado. Eu li apenas as primeiras linhas, tem mais de 20 aqui na fatologia. O domínio do estado vibracional profilático. A ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Agora, a assimilação energética assim, a desassimilação energética diz assim, a parapsicose pós-dessomática desencadeada pelos os processos, a busca desmesurada da riqueza financeira, os desvios de PROEX patrocinados pelos assediadores extrafísicos através de proposta fabulosa de remuneração. Agora, nós temos aí na argumentologia o parágrafo aí da taxologia, com 100 linhas de pensamento político, econômico e social, para reflexão nos debates acerca da cosmoeticidade. É bom ver os 100 itens. Agora, nós temos aí na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Buffer financeiro, democracia direta, empreendimento sustentável, inteligência financeira proexogênica e poupança existencial. Frase enfática. O servilismo das consciências ao holopensene sociopático da economia dominadora as tornam antagônicas à vivência da multidimensionalidade, evidenciando forte apego ao ideal materialista. Você aceita a ideia da dominação econômica exercendo forte influência na vida intrafísica? Qual o custo pago por você ao priorizar a evolução pessoal? A filmografia específica tem 4 fontes. A bibliografia específica também tem outras 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. SOCIM, mercado, dinheiro, tirania, elite. Lucro, avareza, ambição, imposição. Exploração, dominação, capitalismo, consumismo, materialismo. Cosmoeticologia, paradireitologia, intrafisicologia, interprisiologia, assediologia e politicologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é fitoectoplasmologia. O argumento é hipotético-lógico. Ele tem 74 itens chamativos e tem 2 listagens aí que vale a pena ver no argumentário e na conclusão. Agora, os questionamentos.
Professor, deste verbete tão detalhado, o senhor poderia aprofundar. Em extrafisicologia, página 50, Energidi, para a flora e os devas, folclore ou realidade? Não, os devas, você pode tirar o nome e eu ficar com isso aí, que é orientalismo, mas sempre tem as consciências que tomam conta da natureza. Então, a paraflora é um fato. E o processo de Energidi é o processo de usar o problema da energia. E todas as pessoas que mexem com isso. Geralmente, as consciências que trabalham com isso, elas estão lidando com justamente esse tema aqui, que é o fitoectoplasma. Na mesma página, Interfisicologia, a comunidade Findhorn. É aquele povo que andou pegando um lugar que era totalmente inóspito, árido, um verdadeiro deserto, e eles transformaram tudo isso num verdadeiro jardim. E através de plantação, tratando a natureza, melhorar o ambiente, a energia, tudo isso. Aquilo foi uma experiência fora de série internacional. No item 3, contemporaneidade, a influência dos insetos lignívoros, com o tema deste verbete. É porque o processo é o seguinte, tem os insetos que precisam muito mais do processo da lignina. Então, eles também têm influência na nossa vida e tudo que se passa com a gente. Agora, uma pessoa que chegar aqui, é bom examinar como é o verde atualmente aqui no CAEC. Tem muita gente trabalhando com isso, inclusive eu. Então, a pessoa vai ver o que é jardim, o que é que tem, como é que nós trabalhamos com os passarinhos, com os insetos, com os bichos, e o processo também do estudo de tudo isso. Tem orientação com a biografia das plantas e tudo mais. E outra coisa, nós temos aí uns 100 vasos com material específico, cada um de um jeito. Vale a pena ver que é o processo da lignina que nós queremos chamar a atenção. No verbete do DAC Impremissum, o senhor poderia relacionar a frase: a energia botânica se assenta na lignina e se manifesta como fitoectoplasma com a energia humana. Em que consiste ser ectoplasta? O ectoplasta é aquela pessoa que mexe com energia consciencial num nível mais avançado. Então, com isso, pode influenciar positivamente, de modo sadio, na evolução de todos os princípios conscienciais, sejam botânicos, sejam zoológicos, sejam humanos e até também as consciências. De modo que é muito importante o domínio da energia nesses níveis, de todos os níveis é importante, mas nesses níveis avançados é mais importante ainda. Agora, ao nosso verbetólogo, professor Ricardo, em Coloquiologia, página 14, no nosso país de faz de conta, há alguma solução a curto prazo para a extinção das negociatas políticas com o objetivo de enganar a população, insciente quanto à cor do dinheiro prometido e não repassado para a execução de obras públicas? Eu acho que a curto prazo não, seria médio e longo prazo, que é a questão da educação, né? A educação seria a profilaxia para esse tipo de conduta anticosmoética, de corrupção, de querer passar a perna no outro, sempre tirar vantagem em tudo. Então é a questão de educação, a população ela vai ficar mais esperta quanto a isso, né? Enfatologia, página 15, primeira linha. Poderia nos esclarecer melhor quanto à inconsciência da heteronomia perante as tratativas econômicas? É que a gente sempre, de algum modo, somos pessoas dependentes, certo? Do que acontece na economia, né? E a gente tem essa dependência de uma maneira inconsciente, né? A gente não tem, então, vamos dizer assim, lucidez do que realmente ocorre à nossa volta. E de todas essas ideologias políticas, econômicas, de todas essas transações econômicas que existem de um modo geral, né? E isso vai influenciar na nossa conduta e a gente pode ser levado a praticar atos anticosmoéticos que pode prejudicar a nossa própria evolução em algumas situações mais extremadas, né? Na parafatologia, na mesma página, quinta linha, de que forma manter a autonomia financeira cosmoética hoje e sempre? Autonomia financeira cosmoética através de um trabalho, né, sério, buscando sempre a motivação
não só a motivação, mas também o lazer, e fazendo uma coisa que realmente dá um prazer bem constante, que você se sinta motivado a fazer uma determinada profissão, né? E, através disso, então, você ter esse foco profissional e, a partir dali, vai vir todo vamos dizer assim, o ganha-pão, o ganho financeiro que você precisa para a tua sobrevivência, né, profissional. Infratologia, 20ª linha, poderia explicar o que representou a derrama da coroa portuguesa para o Brasil colônia? A derrama era o seguinte, na época do Brasil colonial, a exploração de ouro teria que pagar cerca de 20%, né, todo explorador de ouro, para o governo. E acontecia que muitos desses exploradores, eles fraudavam, ou então eles sonegavam esse imposto, né? E aí o governo, ele impunha, o governo português naquela época, ele impunha, então, vamos dizer assim, uma compulsoriedade na tomada de bens, justamente para poder reaver esse dinheiro que era sonegado, que era fraudado. O verbete Economia Dominadora flerta com a crítica da economia política de Marx. Ainda que Marx tenha cometido inúmeras megatolices, qual proveito pode-se tirar das críticas do marxismo à economia capitalista? Muitas obras estão reacendendo o marxismo nos últimos anos. Qual a sua visão a esse respeito? Eu sou contrário ao marxismo. O marxismo não está não, ele não flerta com o ele está mal marxismo. informado. Não vejo isso, não, de forma nenhuma. O marxismo, ele tem uma visão muito materialista das coisas, né? Escuta, você, companheiro, você está vivendo numa cidade muito interior, é bom você ver mais as coisas. O Marx já era. O Marx já era. Ele tornou-se mínimo. Não, a própria interpretação econômica que ele faz é totalmente furada. É totalmente furado. Agora, gente, eu queria só falar para vocês que a Folha de São Paulo, de ontem, trouxe aqui, um grupo cria primeira arma fabricada em impressora 3D. É o grupo norte-americano Defense Distributed. É uma arma de fogo do mundo fabricada numa impressora 3D. Agora, chama isso de Liberator. O cara chama-se Corey Wilson, é da Universidade do Texas e líder do movimento dessa defesa. Ele é estudante de Direito. A arma consiste de 16 partes. 15 partes são de plástico. E agora tem depois um pino que pode ser encontrado em qualquer loja de ferramentas. Agora, a impressora 3D custa $8.000 para fazer a arma. Agora, eles querem popularizar isso aí. O povo já está achando, muita gente lá, que isso vai cair em mãos erradas. Até criança vai poder fazer a arma. Ele disse à BBC que o movimento nova-iorquinos contra a violência está combatendo isso. Isso pode alcançar criminosos, gente com sérios problemas mentais, condenados por violência doméstica, até mesmo criança. A revista Forbes diz que a Liberator não tem a ver com violência, mas com liberdade. É sobre permitir aos indivíduos criar o seu próprio espaço soberano. Então, veja, isso tudo é uma loucura. Isso aí tudo é o processo das conselhas que estão começando a facilitar o negócio. Então, as armas dos Estados Unidos, que já são pirados, vão ficar mais pirados ainda com isso. Eu agora entrego o professor, entende? Ricardo, para você. Antes de fazer a pergunta, eu só quero comentar aquela coisa de Marx, que eu já fui marxista, já estudei o Capital de cabo a rabo e vi todas as bobagens de Marx que aconteceram nos países ditos marxistas e que houve uma centralização total do Estado, da economia. Então, para produzir qualquer coisa, é o Estado que decidia e deu tudo para trás, uma economia que deu para trás e politicamente também. Outra, o Marx propôs a ditadura. Sim. E nós aqui propomos uma democracia aberta, direta. Então, nós estamos longe disso. Bélico, ele era a favor da intervenção bélica, né? Você conquistar o governo através da através arma, da força, luta armada, tudo ele propôs. Então, está tudo errado. E se tem
Sempre vai ter gente atrás do marxismo, como tem muita gente atrás de religião, disso, daquilo, mas a nossa proposta é de uma distribuição de renda futura aqui da Conscienciologia através da democracia pura, né? Então é outro esquema. Mas aqui para você eu ia perguntar Diga. o seguinte, eu não sei se tem a comentar alguma coisa, né? Sim, diga. Agora aqui no 1, 2, 3, 4, na quinta linha da página 15, depois segue na outra linha, os dogmas econômicos incontestáveis no mainstream acadêmico. Deixa eu dar uma... Aqui a gente tem muitas teorias econômicas que elas são pouco criticadas dentro da economia mesmo, né? E elas são dominantes como se fosse uma verdade absoluta da economia. Por exemplo, a questão do livre mercado, você não ter a intervenção do governo no mercado, né? Então a gente teve essa crise de 2008 justamente porque a gente desregulou a economia. Houve uma desregulamentação geral dela, a ausência do governo na economia. Então, por isso que a gente teve essa crise. Por exemplo, o Brasil ele não entrou em crise tão severa como outros países nesse período, justamente porque a gente tinha uma regulamentação econômica muito mais forte, muito mais séria. Então, por exemplo, para você pegar um empréstimo, você tinha vamos dizer assim, cumprir certos requisitos, né, trazer certas garantias que nos Estados Unidos o pessoal não exige isso. Por quê? Porque a ideia era emprestar mais para conseguir mais dinheiro, ganhar mais através dessa escala de empréstimos, né? Então é o outro extremo da história, porque os Estados Unidos existe uma liberação econômica em demasia, né? Que os republicanos pregam isso e deu essas crises. Foi em relação a essa liberação excessiva, a crise da Bolsa de... não só liberação, também você tem a questão, por exemplo, da transparência. Coisas, o que provocou essa crise em 2008 foi a questão da bolha imobiliária que a gente teve, né? Essa bolha financeira, ela era baseada em títulos que eram repassados para outras pessoas através do que a gente chama de derivativos. E esses derivativos você não tinha, por exemplo, uma transparência de como eles funcionavam, de como eles eram remunerados. Entende? Então, havia uma ganância muito grande no ganho, no lucro que esses derivativos davam, e ele estava sustentado em cima de um mercado imobiliário que estava totalmente inflado. E quando se percebeu que esse mercado estava inflado, que ele estava superestimado, né, aí ruiu tudo, todo esse sistema acabou ruindo. Então é a ganância, eu concordo com você, até ia falar nisso, que a ganância é que provoca essas crises. Nos Estados Unidos, depois repercutiu na Europa, tanto de 29 como agora de 2008, né, essa crise. É uma ganância, eles fazem uma bolha, aí houve uma bolha imobiliária. Toda crise capitalista é de uma ganância, é por causa de uma excessiva, vamos dizer assim, exuberância no ganho de lucro, né? E essa excessiva exuberância aí na busca desse ganho, desse lucro excessivamente alto, né, sempre traz um problema sério no futuro, que acaba causando uma bolha e acaba subestimando todos os valores. E quando você vai pegar o valor real do processo produtivo, do que está acontecendo ali, ele acaba tendo um ajuste muito forte. E esse ajuste, então, traz desemprego, traz toda esse prejuízo para a sociedade, né? Isso se junta à jogatina que existe na Bolsa, é uma jogatina. E aquilo... ela pode subir e descer rapidamente, porque eles incluem recursos, tiram recursos, e de repente, e podem jogar até em aplicações de outros países. Hoje ela está internacionalizada, né? Eles jogam recursos, por exemplo, sai do Brasil, jogam no outro, provoca a crise aqui, acolá, e o negócio é fogo. Mas outra pergunta aqui... Sim. É na 13ª aqui a fatologia, a 13ª de baixo para cima, precisa ver se eu contei bem aqui, o fato de o crescimento da economia sem o mínimo de equidade social não trazer desenvolvimento. Eu não peguei aqui o fato. Ah, tá, já achei. O fato de o crescimento da de baixo economia para sem o mínimo de equidade social não trazer desenvolvimento.
Porque se você tiver um crescimento só por crescimento, ela acaba sendo, vamos dizer assim, a força desse crescimento ele acaba sendo pífia, né? Você não vai conseguir trazer para a sociedade um ganho realmente mais contínuo, mais duradouro. Então é por isso que você tem que ter uma distribuição de educação, de saúde, de dar recursos para a sociedade, e a partir dali ela vai realmente se transformar de uma maneira mais duradoura, através da inovação, da criatividade, da expansão produtiva, e por aí vai, né? Mas isso envolve certo tempo, envolve certo trabalho de médio e longo prazo. Então, isso não vem apenas com o crescimento econômico, vem também com uma política social a favor da sociedade, né? Eu também vejo que primeiro tem que mudar a mentalidade das pessoas, aí entra a cosmoética, tudo, para mudar essas coisas. Essa equidade é lógico que é uma coisa certa. Crescimento de curto prazo é crescimento pelo consumo, por exemplo, ou crescimento pelo crédito. Você dá crédito para a pessoa, ela vai lá, consome, ou então se endivida, só que a partir de um certo tempo, esse crédito ele vai sufocar a pessoa. Então, ela não vai conseguir mais fazer consumo. E aí, como é que você vai ter crescimento? Então, crescimento baseado puramente no consumo é um crescimento, vamos dizer assim, muito frágil, né? É o que está acontecendo no Brasil, inclusive, no nosso momento atual. Obrigado, explicou bem. Página 12, Fatologia. Eu gostaria de saber, a compra despudorada da opinião dos profissionais de economia. Por exemplo, a gente pega a questão dos juros que eram pagos aí no mercado financeiro. Tá? O Brasil, historicamente, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele tinha uma taxa de juros que era uma das mais elevadas do mundo, se não era a mais elevada. Tá? E isso beneficiava muito a questão dos grandes bancos e prejudicava todo o sistema produtivo do país. Então, a partir do momento que você não consegue fazer uma crítica dessa política econômica que era baseada nesses juros altos, porque não é porque você tem os juros altos que você vai combater a inflação simplesmente. Entende? Só a questão do juro alto, elevado, aí não combate a inflação. Então, é isso que acontece. Por exemplo, por que você não criticava essa política de juros altos naquela época? Porque havia todo um sistema, né, financiando, então, essa opinião a respeito disso, certo? Do favorecimento por essa política de juros altos. A Bolsa de Valores, ela não é tão prejudicial como o pessoal pensa. Ela é muito útil para a sociedade. Porque muita gente, vamos dizer assim, consegue manter um emprego através do pequeno investidor da Bolsa de Valores que vai lá e coloca o capital dela ali. Certo? O problema maior que a gente tinha no período era justamente os juros altos do mercado financeiro. Esse é que realmente prejudicava severamente a nossa economia. Certo. Ainda tem uma outra pergunta. Na mesma linha, o fato de a ambição poder ser a causa primária de crises econômicas. É o que a gente está conversando, eu e Arlindo, né? A maior parte das crises econômicas que a gente tem, desde a crise da tulipa, né, que é bem famosa, na Holanda que teve, eu não lembro direito o século, tá? Mas acho que foi o século XVIII. Foi, acho que, uma das primeiras crises econômicas catalogadas, tal, que o pessoal cita muito. Sempre foi por um processo especulativo, um processo de bolha que se faz, certo? De valorização excessiva de um determinado produto ou serviço, e essa valorização excessiva, né, provocava, então, essa crise quando havia o ajustamento desses valores, dessas trocas, certo? Desse, vamos dizer assim, desse denominador do que realmente é o valor correto ou não. Quando havia, vamos dizer assim, essa revisão desses conceitos, então havia a crise, havia o choque, havia todo esse ajuste que era traumático para a sociedade. Que muita gente ia, vamos dizer assim, no esteio, né, desse lucratividade alta, essa lucratividade excessiva, indo atrás daqueles tubarões, vamos dizer assim, entre aspas, que estavam ganhando lá desde o início.
Só que a partir do momento que começava a ter esse processo de ajuste, que a coisa realmente estava inflacionada, né, aí então o sistema se desmoronava e essas pessoas eram as mais prejudicadas em todo esse sistema. É o que a gente chama do pequeno especulador, né? São sempre os mais prejudicados. Ainda posso fazer mais uma pergunta? Fora que, muitas vezes, as pessoas, por exemplo, para ter uma lucratividade alta, em vez de colocar na empresa, no capital produtivo, eles vão investir no mercado, nesse mercado especulativo. E aí o que acontece? Quando cai, ele quebra, esse empresário quebra, e às vezes leva, então, um monte de pessoas que dependiam daquele emprego, também a bancarrota financeira pessoal. Né? Em parafatologia, página, terceira linha, a parapsicose pós-dessomática desencadeada pela busca desmensurada de riqueza financeira. Tem muita gente que se suicida por causa de dinheiro. Certo? Por causa de falta e por causa de excesso também, que fica enlouquecido. Aí a pessoa entra em parapsicose, ela fica totalmente materialista. Como a gente pode ajudar nisso? Acho que muita energia, né? Jogando muita energia nela, através da TENEPS, e tentar ajudar esse pessoal. Tá. Ok, obrigada. Ricardo. Oi, Ricardo. Na página 16, binomiologia, você pode ampliar esse primeiro binômio pé de meia, filantropia? Página 16, binomiologia. É, o primeiro. O pé de meia, filantropia. Quando você tem um pé de meia já constituído, você pode se tornar uma pessoa mais largue, ou seja, você pode ajudar as pessoas, né, por elas mesmas também conseguirem uma autonomia maior frente às dificuldades financeiras. Né? Então, o pé de meia ele é importante, inclusive do ponto de vista assistencial. Ricardo. Você tem independência para tudo, né? Oi. Aqui no B, aqui em cima, na sua frente. Aí. Oi. Por favor, me ajuda a entender, então, qual é a diferença entre você querer ganhar dinheiro para fazer um pé de meia e a economia dominadora. É que, o que você está trazendo é que a forma de ganhar dinheiro ilícita é o problema, nesse sentido? Não só através da corrupção. Excesso. Não só a questão de ser ilícito, mas também de ser excessivo. O que é o excessivo para você? O excessivo é você se concentrar no ganho de dinheiro simplesmente pelo ganho do dinheiro, ou pelo poder que ele te traz. Esse seria o excessivo. Ou seja, sem ver os benefícios e possibilidades. Você, então, não expande a tua visão multidimensional, a tua visão evoluída, evolutiva sobre isso. Porque o dinheiro nada mais é que uma ferramenta evolutiva. Isso, tá. Né? Entendi. Então, você tirou o foco do dinheiro de ele ser uma ferramenta evolutiva. Tá. Ele deixou de ser vamos dizer assim, esse meio de transição. Ele se tornou um fim para você, um objetivo em si. Agora, como é que você acha que, parece óbvia a pergunta, mas como é que você acha que a gente pode falar com banqueiros, empresários e todo esse povo que nos rodeia o dia inteiro, o dia todo, sobre os benefícios assistenciais do dinheiro, sem entrar especificamente na nossa questão paragenética, consciencial, multidimensional? O que você acha? De que forma a gente pode elucidar isso? Sem ir tão fundo e sem deixar de falar a respeito. Porque isso é o nosso arroz com feijão. Sim. Todo dia a gente lida com isso. Tem uma proposta aqui na Conscienciologia de criar um banco vamos dizer assim, dar ajuda, né, financeira para o pessoal que é inversor, que quer ser empreendedor. Então, esse banco de empreendedorismo aqui do pessoal da Conscienciologia. Eu acho que é um ótimo exemplo de como eles podem fazer com o dinheiro, né? Um projeto, assim, uma ferramenta muito melhor do que eles têm, que um fim em si mesmo. Eu participei de um curso esse final de semana com o Rion, o pessoal da Apex, sobre objetivos de vida e empreendedorismo. E um dos objetivos deles é isso, é ver essa possibilidade de, às vezes, conectar as pessoas, né, que têm o mesmo interesse e começar, a partir daí, fomentar economicamente algum tipo de auxílio para que as pessoas possam crescer. Então, talvez isso aqui, seja se a gente ler o verbete, vai parecer que eu sou meio contra o capitalismo. Não é questão disso. O empreendedorismo é super importante para isso. A gente precisa muito de empreendedorismo.
eu sou contra, aqui nesse verbete eu tento explicar, é a questão do livre mercado, ou seja, da total liberalização do mercado. Isso aí não traz... O fato de não ter limites, é isso? Isso. Aí, porque aí as pessoas não vão ter limites. A gente não tem, a nossa sociedade, uma maturidade para ter um livre mercado. Sim. Certo? Vai ter poder econômico, as pessoas vão querer saciar a ganância delas, né? Uhum. Então, nesse ponto, nesse sentido, eu sou contra. Agora, o capitalismo baseado no cooperativismo, né, nesse associativismo maior entre as pessoas, ele é altamente benéfico. Tá, entendi. Uhum. Ótimo, obrigada. Sinergismologia, comentar o primeiro sinergismo, ideologia política e contribuição... Que página que é? É, página 15. 15? Sinergismologia, primeiro sinergismo. Qual que é o primeiro? Sinergismo, ideologia política e contribuição de partidários. Ideologia política, né, muitas vezes ela está consolidada em cima de benefícios econômicos, né? E, por exemplo, a gente tem aqui o caso aqui de um partido político que está no governo aqui no Brasil, e ele colocou no segundo escalão da nossa economia quase todos os partidários. E esses partidários, eles são obrigados, né, vamos dizer assim, a dar uma contribuição do dinheiro que eles recebem como empregados do governo para esse partido. Isso aí é um exemplo bem claro disso. Ricardo? Sinergismo negativo, vamos dizer assim. Negativo, né? Posso perguntar? Ali Pode. Página 17, mitologia, queria que você explicasse um pouco ali o primeiro mito, o mito keynesiano de se ignorar a longo prazo, pois todos estaremos mortos. Ah, tá. Isso é uma frase do Keynes. O Keynes era um economista muito famoso dentro da teoria econômica, né? E ele defende que a nossa visão ela tem que ser de curto prazo, justamente para sair da crise. Então, a crise ela vai ser superada, na visão dele, vamos dizer assim, pelo lado da demanda, pelo estímulo à demanda ou estímulo ao consumo. Tá? Ele tinha uma visão, então, de superação de curto prazo. E aí, no longo prazo, ele defendia que os pressupostos, vamos dizer assim, clássicos, né, da oferta determinando a economia, ou seja, a tecnologia, a produtividade determinando a economia, que seriam válidos. Mas, no curto prazo, você deveria, então, conquistar ou objetivar, né, o equilíbrio econômico, novamente, se você estava em crise, através justamente da demanda, do estímulo à demanda. E também ali, ainda na mitologia, na quarta linha, tem o mito da existência do antagonismo entre igualdade e eficiência. Se você puder comentar. É que, na teoria econômica, muitas vezes as pessoas dizem, né, os economistas, que a eficiência econômica ela não é igualitária, ela não traz igualdade entre as pessoas. Né? Então, é um fato, vamos dizer assim, que eu discordo. Certo? Não é questão de você procurar só, simplesmente, a eficiência produtiva, econômica, a racionalidade econômica que a gente fala, né? Ou seja, você maximizar os seus lucros e minimizar os seus prejuízos, e através disso, então, você vai trazer o ganho mais para aquelas pessoas que são racionais. Então, são, vamos dizer assim, teorias, pressupostos que eu acho que não condizem com um projeto evolutivo maior. Com a realidade, né? Isso. Bom, obrigada. Ricardo, obrigada, Arlindo. É um cavalheiro você, né? Ricardo, na primeira página, o primeiro item da pecenologia. Você pode desenvolver? Primeiro item, o ouro pensene pessoal da competitividade? Eu acho que a competitividade ela não é boa para a nossa evolução consciencial, né? A autocompetitividade, que sempre realmente talvez vale, porque aí a gente vai procurar melhorar nós mesmos e se comparar com o que a gente foi no passado. Então, na economia, de um modo geral, a gente tem muito esse ouro pensene em torno, né, construindo em torno da competição. E a gente tem muito pouco sobre o cooperativismo, a questão do associativismo.
E eu acho que a gente pode melhorar muito a nossa economia, justamente pensando por esse lado, na questão da cooperação, a questão, por exemplo, da economia que a gente fala de capitalismo stakeholders, ou seja, um capitalismo que não pense somente no lucro, mas em todas as partes envolvidas em torno desse capitalismo, né, do processo produtivo que está envolvendo essas partes produtivas, ou esses agentes interessados, né, ou comprometidos de alguma forma com esse tipo de produção. Por exemplo, na geração de energia elétrica, você vai ter uma construção de uma usina que vai impactar pessoas que estão vivendo muito tempo em torno daquele lago que está se formando, e ali vai alagar a terra delas. Então, sempre tem que buscar uma saída de todos os interessados, né, de modo a minimizar o prejuízo para todos. Essa é a ideia. Então, não é só pôr o lucro, mas sim pôr os interesses das pessoas um pouco acima de tudo, né? Os interesses de um modo mais, vamos dizer assim, cooperativo, mais cosmoético. Tá, muito obrigada, Ricardo. Professor, quem tem hipotiroidismo de Hashimoto, onde os anticorpos da consciência atacam a tireoide, poderia ter relação com a pessoa ectoplasta que não faz a desassimilação corretamente das consciências e consciências assimiladas ao longo do dia? Só fazendo EV resolveria esse tipo de desassimilação para que os anticorpos não mais atacassem a tireoide que fica perto do chakra da garganta? Existe algum estudo nesse sentido na OIC? Olha, o que é bom é vocês verem o que é que pode fazer, e ou você ou quem esteja envolvido, na questão da exteriorização da energia. O EV pode fazer você se encapsular e você não tem influência de nada de fora. Aí depende da pessoa começar a mexer com isso. Tem alguém da OIC aí hoje? Não, né? Ah, tem? Você quer falar alguma coisa? Seria bom que você está falando aí. A pessoa perguntou se já tem algum estudo na OIC. Sobre Hashimoto. Nós ainda não temos oficialmente um estudo sobre a questão do Hashimoto, os anticorpos e o processo da própria energia consciencial. Mas teve uma vez, o próprio professor Valdo apresentou uma possibilidade da questão da relação da tireoidite com o processo de laringochakra, cardiochakra e sexochakra, né, num processo dessa interligação. E uma questão interessante que a gente está pensando em desenvolver lá na OIC, porque teve um curso que chamou a atenção entre os próprios consciencioterapeutas, que em mais ou menos a metade estava ou já tinha apresentado alguma alteração de tireoide. E a gente ficou pensando em desenvolver, né, até para a gente poder analisar quais são os estudos e pesquisas referentes aos próprios consciencioterapeutas, para a gente poder pegar uma pequena amostra e desenvolver isso ao longo do tempo. Tá? Mas, de fato, palpável, nós ainda não temos nenhuma pesquisa dentro da OIC. Outra aqui. Comecei a ter nervos há pouco tempo. Depois de me deitar e relaxar, sinto acoplamento com o amparador. Assento na poltrona e, por minha conta, começo a exteriorizar a energia com as mãos. A partir de certo momento, sinto a atuação do amparador na mão esquerda, junto com o maior fluxo de energia emitida pelo lado esquerdo do soma. Relaxo mais ainda e deixo por conta dele. Porém, no braço e mão direitas não sinto nada. E se tenta acompanhar o ritmo da mão esquerda, percebo que a exteriorização diminui. E atrapalha até o controle da mão esquerda por parte do amparador. Isso é que chama a sincronia, né, o processo da energia. Assim, tenho que voltar com a exteriorização com as duas mãos e receio está atrapalhando os trabalhos. Qual a melhor postura nesse caso? Manter a movimentação com as mãos por minha conta o tempo todo? Não, é deixar que ele tome conta de você. Ficar mais tempo na cama para intensificar mais o acoplamento? Não, fica no tempo que você sentir que deve parar. Essa questão da exteriorização e do controle do amparador apenas para um lado do corpo pode ser indicativo de algum problema? Sim. Você está começando há pouco tempo, você falou o que você quer. Vai devagar. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra, não. Quantos anos você tem? E só agora que você está mexendo com isso? Isso não é de uma hora para outra, vai com calma. Agora, faça passividade ativa. Tem que fazer a passividade, senão não adianta. Professor, no encontro dos intermissivistas no passado, foi falado
sobre o preparo para juntar os pais, através dos quais o intermissivista irá nascer. Como fica quando há o aborto? A consciência ainda fica tentando juntar seus pais? De que forma a mulher que fez um aborto pode reciclar esse gargalo? Não, o problema todo aí é a intenção dos pais e a situação de quem está renascendo. Às vezes quem está renascendo é assediador. Tem que ir com calma com isso tudo. Cada caso tem que ser estudado. Agora, gente, eu queria falar para todos vocês aí que no discernimento, sábado próximo, que é o dia 11, às 19 horas, vai ter lá um show com a nossa Tahira Maharshi, que está aqui, que vai apresentar a minha amiga jiboia, que é a Merite. Então, ela vai dar um show, é o show de 1 hora de show, e ela vai fazer uma explicitação sobre a cultura egípcia. Ela mesma vai falar, porque ela é egípcia, vocês sabem, a base dela é egípcia. Então, é interessante, quem não teve ainda noção disso, e ela vai dar o show com a cobrinha dela. São 2,5 metros de comprimento. Entende? Vale a pena ver. A entrada lá do show é R$15. A quem quiser. Seria bom vocês aparecerem para ver e a gente testar como é que a Tahira com esse processo aí, né? Vale a pena. De modo que, vamos ver isso. Ela está atrás de você. Você quer falar alguma coisa? Expõe a imagem. Sim, como o professor falou, né, seria bom vocês conhecerem um pouco, né, sobre a minha cultura, a cultura egípcia, e eu estarei entre 10 a 15 minutos falando, porque além de apresentar a prática, eu acho muito importante a teoria. É bom saber que cada movimento da dança tem um significado. Cada elemento da dança também tem um significado. No caso, a dança com o véu, a dança com a espada, a dança com as taças, com o candelabro. Cada modalidade da dança tem um significado. Então, não vai ser só a prática. Eu costumo fazer isso em meus shows, que além de passar a prática, passar a teoria. Que é bom saber o que está acontecendo. Então, eu gostaria de contar com a presença de todos vocês. Eu e Merite Maharshi. É a primeira vez que vai ser apresentado em Foz isso aqui. Outra coisa séria. É bom vocês verem que cobra, vocês sabem, tem muito tabu a respeito de serpente, áspide, né? O covil das víboras, etc. Tal. Então, é muito interessante vocês verem uma cobra bem assistida igual essa. A energia lá é muito positiva. Tudo que ela faz aí, sabe, a Tahira com o processo da Merite, é muito positivo o ambiente, a energia, o óleo pensene. É bom vocês ir lá para testar, vamos fazer experiência. Vale a pena ver. Eu penso que a maioria aqui nunca viu isso. Depois pode até tocar nela, se quiser, pois tirar pode foto. Tocar. Agora, ó, ela é fria. Deixo. Ela é sangue frio. Entende? Ela é sangue frio. É, sangue frio. Mas não ataca ninguém, é tranquila. Agora, ó, jiboia com J, tá certo? Que escreve jiboia. É bom vocês saberem. Jiboia. Merite, que é o nome dela. Ela tem nome, tá bom? É a filha da Tahira. Agora, gente, eu devolvo aí, pode falar, eu devolvo aí o professor para você. Pronto, acho que deu certo. Em Crescendologia, página 16, eu gostaria de saber o crescendo pacificação íntima, pacificação grupal, pacificação continental, pacificação planetária. A questão da pacificação, acho que é relacionada à economia, quando você tem pacificado essa questão, vamos dizer assim, das trocas econômicas entre as pessoas, sem manipulação, sem domínio entre um por outro através da economia, né? Você vai ter uma harmonia maior no grupo, de certa maneira. E isso pode se estendendo gradativamente até entre países. Então, a falta desse domínio, certo, desse desejo, dessa volúpia, né, por querer dominar outra pessoa materialmente, eu acho que
Isso traz uma certa pacificação, quando você domina isso. Certo. E também em ciclologia, página 16, segunda linha, o ciclo Tares, reeducação, recim e acalmia. Tares, reeducação, recim e acalmia, né? À medida que você vai fazendo as suas ressecs, vai se conhecendo mais, você vai sabendo das tuas, vamos dizer assim, capacidades, as tuas potencialidades, os teus trafares, o que você pode fazer e não está fazendo, os teus trafores, e você vai lidando com isso de uma maneira mais calma, mais tranquila, né? Sem afobação, sem ansiosismo, vamos dizer assim. Então, a ressex ela é muito boa porque ela é um antídoto para o ansiosismo nosso. E aí você vai se acalmando também, você vai ficando mais imperturbável, vamos dizer assim. Ricardo. Oi. Aqui no B, por favor, na página 15, em fatologia, na terceira linha. Não sei se você já falou a respeito da interprisão grupo kármica dos bilionários. Você construir, vamos dizer assim, uma fortuna baseada em bilhões, é porque você teve alguma exploração. Você, de algum modo, conseguiu um ganho de troca ali, né? Seja através de trocas que você vendeu, um produto, um serviço que você vendeu, ou seja através dos funcionários que você teve, que foi excessivamente, você retirou. Você fez uma sangria ali, uma vampirização de certo modo. Não há bilionário que conseguiu construir essa riqueza sem ter feito alguma coisa ilícita ou anticosmoética. Ou anticosmoética. Né? Então, é por isso que ele vai entrar em interprisão. Uma pessoa que eu conheço que herdou dos pais várias terras, muita terra mesmo. E ele, a partir daí, acabou se tornando riquíssimo, né? Talvez esse fosse uma exceção à regra, porque foi por herança, né? Tem uma interprisão indireta, digamos assim, por ter dado da família, né? Mas já tem que ver o que ele vai fazer agora com esse dinheiro, né? Com essa herança que ele tem agora. Indireta porque a corrupção não foi dele, né? Foi, talvez tenha sido, enfim, herdada, mas não que ele tenha feito algum tipo de corrupção nesse sentido, por isso que eu chamei de indireta, né? Vamos ver o que ele faz agora com essa herança, né? Essa que acho que é a questão principal. É um bom ponto. E também, na mesma fatologia, Ricardo, de baixo para cima, na quinta linha, isso, a defesa quinta de baixo para cima, né? A defesa da intercooperação na economia solidária. Aqui é o que a gente fala da questão do capitalismo stakeholders, aqui, que você questão de ter uma antes cooperação maior, inclusive nos empreendimentos conscienciais ou mesmo empresariais que você está fazendo, né? Tá. Então, a gente está entrando numa era que a cooperação hoje está sendo, integridade, cooperação, ela é cada vez mais valiosa. Então, nesse sentido, eu acho que está havendo uma transformação bem interessante na economia. A questão da sustentabilidade, por exemplo, que a gente está tendo cada vez mais na moda, né, mais discutida na mídia, de um modo geral. Sim. Está ainda superficial, é lógico, mas eu acho que a tendência é isso, se aprofundar nos valores que a gente vai ter sustentando isso. A questão da transparência, por exemplo. Você trouxe um ponto bom aí. É um valor cada vez mais em voga, sim, mais importante nessa questão. Quando você fala da integridade, eu acho que é um ponto bem sério. Tem um livro bem interessante que saiu há pouco tempo, de uma comentarista econômica lá dos Estados Unidos, que ela fala justamente sobre a importância da integridade na economia. Tá. Eu esqueci o título do livro, mas é bem interessante. Vou pesquisar aqui no Google. Ok, obrigada. Ricardo, ali na sinergismologia ainda, página 15, o último. Sinergismo, falsa democracia e fechadismo consciencial. Você poderia comentar? Aqui, a questão aqui que eu quis abordar é como você vai poder ter um desenvolvimento sem uma participação política, né? Se você for um fechado consciencialmente, sem essa participação, essa interatividade, né? E a falsa democracia, vamos dizer assim, essa democracia que a gente tem agora de só votar em determinado partido político, isso não incentiva
Não tira a pessoa desse fechatismo consciencial político que a gente tem. Entende? Ali no binomiologia, o último, binômio ex ante e ex post. É que na economia, várias teorias, elas estão baseadas nessa questão do ex ante e o ex post, ou seja, um fato anterior que vai determinar um fato posterior. Por exemplo, a poupança, ela vai determinar o nível de investimento. O nível da taxa de juros vai determinar também, vamos dizer, a questão da inflação ou o crescimento econômico. Tá? Professor, quando um princípio consciencial adquire o psicossoma, a planta tem psicossoma e os animais? Olha, tudo indica que o esboço de psicossoma começa possivelmente a partir das bactérias. E eu não sei mais o resto. Vamos ver o que dá. Tudo isso precisa estudar. Está aí, para ser pesquisado. Agora, professor Ricardo, em Teoriologia, página 16, poderia comentar as teorias economicistas explicando a riqueza das nações? O famoso livro de Adam Smith, aclamado pelos especialistas como fundador das ciências econômicas, leva esse título. Existe alguma relação? Pesquiso, através das técnicas projetivas da conscienciologia, a biografia histórica dessa personalidade. A principal crítica contra esse economista e seu livro é elaborada no livro do economista Hobsbawm, intitulado Economic Thoughts Before Adam Smith. É questionada a originalidade da obra, a riqueza das nações, e a relação com a fundação dessa disciplina. Tema polêmico entre os especialistas. Teria sido esta a sua influência? Não, tem uma série de questões, assim, teorias econômicas, que a gente pode dizer que são economicistas, ou seja, baseadas apenas na questão ali da economia, puramente relacionada à sociedade, né? Ou seja, a evolução da sociedade só do ponto de vista econômico. Você pega, por exemplo, a teoria dos neomarginalistas, onde você vai procurar a maximização de uma maneira matematizada, o pessoal utiliza também da questão do utilitarismo, né, do Bentham. Só que aí eles fazem uma alteração total, vamos dizer assim, da doutrina não, do conhecimento do Bentham que ele traz, né, esse utilitarismo. Então, tem algumas coisas que a gente vê na teoria econômica que elas são muito focadas justamente só na questão econômica em si. E ela tira o valor da sociedade, né? Ou seja, da transformação da sociedade de uma maneira política, social, sobre essas questões, essas variáveis econômicas. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Agora, sobre o que você trouxe do Adam Smith, o que eu sei dele muitas coisas que o pessoal traz como clássico, né? Como liberalização, livre mercado. O Adam Smith, ele defendia tudo isso, mas não de uma maneira tão radical como muitos economistas hoje fazem, né? Então, esse radicalismo da liberação do mercado não existia no Adam Smith. E sobre ele ter sido plagiador, isso eu também não sabia. Isso, para mim, é coisa nova. Em Culturologia, página 18, a cultura da economia consciencial. Poderia expandir? Pode comentar a importância da enciclopédia da conscienciologia e das demais publicações científicas da conscienciologia com relação a esta cultura? A questão da economia, da cultura, da economia consciencial, é o que a gente já discutiu aqui, né? Você pode, através, vamos dizer assim, de uma base, de um embasamento mais consciencial, mais baseado na evolutividade, transformar o modo de produção da sociedade, o modo da sociedade ver, vamos dizer assim, como você vai obter determinada coisa, determinado produto ou serviço, como você vai distribuir esse serviço. Ou seja, o objetivo não vai ser só o lucro. Você vai ter um objetivo ali de assistencialidade por trás. Esse é o principal objetivo que vai ser. Né? Então, o lucro ele vai ser uma ferramenta para você poder expandir essa atividade. Professor Ricardo, favor expandir em Ciclologia, página 16, segunda linha. O ciclo Tares, reeducação, recim, acalmia. Eu acho que eu falei sobre isso já, não falei?
Não, mas então, é que fala de novo, tem que falar isso aí é de outro lugar, lá do fim do mundo, chega outra lá. pessoa, então, acabou de chegar. A questão Tatares, então, à medida que você vai... É questão muito relacionada também com a RSEX, né? Se você vai buscando se aprofundar na tua realidade consciencial, através dessa Tatares, ou seja, de se desnudar consciencialmente, você vai ficar também muito mais aberto às críticas, né? Elas vão um pouco pegar em você, porque você já está ciente do que está acontecendo contigo. Ou seja, isso vai trazer uma calminha também muito maior nesse sentido. E aí é questão de trabalhar a própria evolução, né? Professor Ricardo, poderia enumerar quais seriam as atividades econômicas com maior ênfase antiética? Pô, difícil, hein? Eu acho que o banco é uma delas. Atualmente, eu trabalhei em banco e eu já vi algumas coisas ali que tem bastante anticosmoética ali. Agora, que eu vivenciei, né? Agora, realmente, para mim é difícil. Pensar, tem que pensar, tem que pesquisar. Poderíamos considerar a postura de um funcionário que esteja inserido dentro de uma dessas corporações também sendo antiética? Totalmente. Inconsciente ou não. Não sei se a gente pode falar que a pessoa é inconsciente. Ninguém é inconsciente, né? Há níveis, vamos dizer assim, de ignorância, mas alguma lucidez, alguma coisa ela sabe que ela está participando ali. Ricardo, Oi? Você poderia dar exemplo? Eu acho que é muito bacana a gente entender a partir de exemplos. Você falou aí que você trabalhou em banco e que você identificou algumas posturas anticosmoéticas. Você poderia dar alguns exemplos dessas posturas anticosmoéticas? Tinha um banco privado que ele divulgava uma taxa de juros mensal, okay, né, só que punha ali no boleto que ele pagava, a taxa era um RDB ou CDB, a taxa de juros anual. Essa taxa de juros anual, na realidade, era menor que a mensal que ele divulgava. Entendi. Só aí já tem uma diferença de faturamento enorme. Então, e aí por aí vai. E por aí vai. Daí acaba vendendo até a mãe. Né? Tinha, por exemplo, o gerente que soltava dinheiro só se recebesse uma bola ali por fora. Então tem muito... Quando você envolve com dinheiro em banco, tem muita questão ali anticosmoética em torno disso. Né? Questão de dívida ali. O banco ajuda muito, mas também, olha, traz muita interprisão também. Uhum. Eu estava olhando aqui no Google, eu fiz a pesquisa sobre o livro que você indicou. E tem aqui um livro que é A Integridade na Economia, da jornalista Ana Bernazek. Eu acho que é essa. É esse? Uhum. Pela resenha ele parece bem interessante. Ele fala, né, que é um estudo, ela oferece uma resposta à crise financeira iniciada em 2008. Do ponto de vista da integridade, exatamente. Isso, e ela vai estudando, fala sobre o desenvolvimento da confiança entre as pessoas. Parece interessante o livro, vou dar uma pesquisada maior. Okay. Obrigada. Ricardo, você, como economista, sabe que o capitalismo ele vive em função do lucro. Sim. E a produção ela só existe em função do lucro. Quer dizer, se você tirar o lucro, atualmente, com esse sistema todo, o pessoal morre de fome. Sim. Mas o que você vê que o lucro é um... vamos dizer assim, o lucro seja contrário à mais-valia, que o pessoal fala do Marx, a questão ali... Não vejo essa oposição entre lucro e exploração do trabalhador. Tem, é lógico, existe muitos empresários que conseguem um lucro maior explorando o trabalhador. É lógico que existe atividades econômicas que têm essa exploração do trabalhador, né? Mas o lucro nada mais é também que uma remuneração do capitalista, do risco dele. Isso que eu queria perguntar. O lucro, o capitalismo tem uma enxurrada de defeitos, mas se você tira o lucro, o pessoal vai passar fome. A questão ali que eu vejo do lucro é o seguinte, é o fim que você dá para ele. Tá? Se você realmente põe ele como tudo, o Deus maior, vamos dizer assim, né? Você idolatra o ganho, a maximização desse lucro. Isso aí vai prejudicar a tua empresa, com certeza. E o próprio, vamos dizer assim, a evolução pessoal sua, você vai se tornar uma pessoa materialista. E outra coisa... Ou vai consolidar esse materialismo. Eu sou formado em economia e lá no curso de economia o foco central era a maximização de lucro.
E o que que você vê? Essa Como é você vê uma, isso? vamos dizer assim, dos ensinamentos que a gente tem, né, que a gente aprende na economia, é aquela microeconomia clássica, ou seja, é o homem racional que vai querer maximizar o lucro e minimizar o prejuízo, e ele vai fazer isso através de uma racionalidade maior, que vai envolver até a questão do custo de oportunidade, a questão ali de fórmulas matemáticas. E a gente vê o seguinte, atualmente até tem a neuroeconomia, que o pessoal está mostrando que as pessoas não reagem tanto pela racionalidade, quanto é matéria do ponto de vista econômico, né? Há muito instinto ainda em cima disso, então da reação humana, do comportamento do homem em relação a isso, na busca pelo lucro. Mas o que eu digo aqui, você acha, o lucro está cheio de coisas antiéticas, excessos, tudo. Mas, se não houver lucro, esse sistema nosso que funciona com lucro. Sem lucro, ele funciona perece. com lucro, mas aí é que está. É lógico. Eu vejo a questão do objetivo que você dá para o lucro. Tá? O que você vai fazer com esse lucro? Você vai expandir o teu, vamos dizer assim, o teu emprego, né, de recursos que você está fazendo, que está ajudando muita gente, está trazendo assistencialidade para muita gente, ou você vai só guardar, acumular esse dinheiro de modo a querer acumular e ficar rico. Rico por ficar rico. Né? Essa que é a questão, é a finalidade que você dá. Ricardo, nesse sentido, o modelo de empresa participativa, você acha que resolve esse problema? É uma das formas, né? É uma das saídas. É uma empresa participativa. Também, mas eu acho que há várias outras formas que a gente pode utilizar nessa questão aí, né? Tudo depende do que você vai realmente, do teu objetivo, da tua finalidade ali, para aquele lucro. Tá? E é lógico, você tem que ver como é que você obteve o lucro. Os meios não justificam os seus fins, né? Agora, como você vê o Estado, a intervenção do Estado para amenizar esses problemas, lógico, desse lucro antiético? Tem que existir. É sempre a questão da intencionalidade que tem ali. Eu vejo o seguinte, o Estado, ele é importante a intervenção dele, a regulação dele, o controle sobre a economia, em muitos sentidos. Agora, em outras situações, o Estado às vezes não é bom. O Estado pode prejudicar. Tá? Por quê? Porque às vezes a gente pode ter aquela corrupção do agente burocrata. Então tem que ver nesse sentido. Agora, eu sou contra falar, por exemplo, não intervenção do Estado só porque ele é ineficiente. Às vezes o Estado pode trazer eficiência econômica também. Ele pode trazer riqueza, acumulação de riqueza para uma sociedade. Né? Protecionismo, por exemplo, que ele traz, às vezes pode ser importante em determinado momento, em determinado período, né? Ele pode ser importante para uma economia poder se consolidar, se proteger e aí poder crescer. Entende? Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, mais uma consultoria. Seguinte sentido, você acha que, à medida que as pessoas vão aprendendo a lidar com o seu capital, com a sua economia, vão cuidando com mais detalhismo e mais profundidade as questões econômicas, vão vigiando mais e ampliando esse cuidado, isso pode reverberar no aspecto consciencial? Pode ter um paralelo aí entre a questão econômica e o impacto disso, a questão consciencial? Ou vice-versa? O que você acha? Sim. Eu acho que pode ter, vamos dizer assim, um impacto na pessoa, né? Mas o mais usual é que seja o oposto. À medida que a pessoa vai reciclando, então a tratativa que ela tem em relação ao dinheiro que vai mudar, que vai se multiplicar. Faz sentido, ok. Tá? Então a questão dos valores pessoais é que vai mudar mais. Sim. Então não tem jeito, precisa passar pela reciclagem mesmo para ir qualificando isso. Eu acho que a Ressex isso. é vital. Tá joia, obrigada. Na bibliografia específica, você cita o livro Confissões de um Assassino Econômico. Poderia falar sobre o assunto, abordando especialmente quem financia os assassinos econômicos? Nesse livro, o Perkins, ele fala principalmente dos Estados Unidos, né, que ele foi agente ali da burocracia americana, e ele viajava o mundo sobre, vamos dizer assim, a favor, né, defendendo, então, essa burocracia americana. E aí ele traz que muitas das teorias econômicas que
esses organismos internacionais, eles pregam para os países realizarem, tipo o FMI, o Banco Mundial, eles têm uma, vamos dizer assim, na visão do Berkes, eles têm uma ideologia oculta de dominação econômica dos outros países, ou seja, você vai trazer vamos dizer assim, um investimento para aquele país, mas aquele investimento vai propiciar a extração de riquezas a favor dos americanos. Né? Esse era o objetivo final. Ou seja, a sangria dessa riqueza natural em determinados países para os Estados Unidos, por exemplo. Você poderia financiar, então, a construção de aeroportos ou então de portos ali em determinados países subdesenvolvidos, mas quem ia comprar aqueles produtos a preço de banana ia ser os americanos. E por aí vai. Aqui na economia americana, emite-se papel moeda sem lastro. Isso significa uma dívida extraordinária e impagável. Se a moeda americana cair, o que se acredita que jamais permitirão acontecer, haveria no mercado hoje alguma moeda capaz de evitar esse colapso? A ideia seria o euro, né? Mas os Estados Unidos até agora não deixou o euro expandir justamente por causa desse medo. Então, o que acontece? Ele força a China, os países da Ásia, o Japão, a financiar a dívida dele, as importações dele, justamente para evitar, então, que o dólar deixe de ser hegemônico no mundo. O que o senhor acha do capitalismo baseado no liberalismo conservador, que já vivemos liberalismo não conservador ou neoliberal? Ele trouxe essa crise que a gente teve em 2008, essa desregulamentação em 29 também. Então, eu sou totalmente contrário. Tá. No Brasil, muitas áreas de trabalho levam à corrupção. A minha, por exemplo, a tecnologia da informação, talvez seja a pior delas, num ambiente altamente corrupto, sem nexo e lucidez. Quais alternativas de empreender sem falir e sem se corromper? Quais são suas sugestões baseadas em suas experiências? O pessoal aqui está indo muito bem na área de educação, né? Então, eu acho que, se você tem essa questão da informação muito forte contigo, você domina bem isso aí, você poderia entrar nessa área de educação, se você acha que é a hora de sair. Viva a cosmoética! Pelo que a gente vê, tanto o liberalismo, estou falando econômico, excessivo, quanto a intervenção demasiada, por causa do comunismo, são dois aspectos, duas pontas prejudiciais. Mas tem que ter alguma coisa de o governo controlar. O que você acha disso? Fazer O governo ele pode ser muito bom, mas ele também traz... porque o governo é formado por pessoas, né? Então ele também traz prejuízos para a sociedade. Né? Dependendo de como a intencionalidade predominante que está nesse governo, ele vai trazer prejuízos também. Então, eu acho que a gente tem que ficar longe desses rótulos, desses 100 rótulos que eu tenho aqui, que eu trouxe aqui nesse verbete. Evitar esses 100 rótulos. A gente tem que ter uma via, então, fora disso, longe disso. Entende? Ou seja, a nossa economia, ela tem que ser uma economia voltada para a assistencialidade. Não pelo dinheiro, sim, pela acumulação de dinheiro em si. Essa é a ideia. E como você vê hoje, a economia do Brasil, agora da Dilma, eles falam aí, você vê na televisão, como se o Brasil tivesse tudo numa boa. Você acha que o Brasil está estagnado economicamente? Sim, e uma inflação que está tendendo a crescer. Exato. E o que você acha dessa política? O que a gente vê o governo atual é o seguinte, Arlindo. O pessoal, eles estão ainda muito naquele tipo de economia voltado para o consumo, para o estímulo do consumo. E isso só dá resultados a curto prazo. E atualmente não está mais nem dando resultado. Ou seja, a gente não está conseguindo crescimento nenhum com esse tipo de economia baseado no consumo, no estímulo do consumo, na questão ali de crédito, do endividamento da família, da empresa. Né? Então, isso aí é um caminho que o nosso governo está errando muito feio. Já poderia mudar isso aí. Eu acho que, se a gente tivesse, por exemplo, a questão da economia participativa,
né, da democracia mais participativa, isso poderia ser muito questionado. A gente conseguiria até, acho que, outras vias aí de desenvolvimento. Ricardo, agora é só um lembrete, assim, uma associação com a política do fabianismo, porque, como tem uma representante aqui, eu achei que seria importante, ela nem está ouvindo. Ô, Fabiano, você não é do partido político do fabianismo? Você viu aqui o fabianismo? Puxa, você já incrementou aqui, não deu continuidade? Espera aí. O fabianismo é uma espécie de social-democracia, né? Você conseguiu eu cheguei a evolução do socialismo através do capitalismo, a evolução do capitalismo, perdão. Sim, eu cheguei, coincidentemente, há 2 semanas eu propus um verbete com esse nome, né? Claro que não recebi resposta ainda, mas porque me chamou a atenção pela proposta deles, era igual, estilo marxista, só que sem nenhum tipo sem violência, de uma maneira violência. Mais... Exato, e foi fundada em 1883 pelo general, em homenagem ao general romano Fabiano. Agora você vê, por exemplo, o Fernando Henrique, a inspiração do PSDB, por exemplo, era baseada nessa questão do fabianismo, né? Só bacana. Que não deu muito certo no Brasil. E outra que participou também, que estava ali colada com a Beatriz Webb e o... Como é o nome do marido dela? Os dois é um casal, Webb, W-E-2-Bs. Outra que estava trabalhando junto é a Anne Bezek. Eu acho que antes da teosofia, também participou da fundação do fabianismo, lá em 1883. Shaw, né? Também. Isso, exato. Então tem um grupo bom aí, tem um grupo bom. Agora, Ricardo, no número 88, na página 20, gostaria que você tivesse assim, um esclarecimento maior sobre essa forma de governo fundamentado em cargo rendoso com pouco trabalho. Ele tem muita relação com a questão do nepotismo, né? Então, você dá o cargo, né, político ali para aquelas pessoas que são amigas ou parentes ali de quem está no governo, de quem está liderando politicamente. Certo. Obrigada, então. Ricardo, aqui na tua frente, bem? Oi. Na página 15, em fatologia, na 8ª linha de baixo para cima, você colocou assim: a negligência quanto à ocorrência de LER-DORT no sistema bancário. Você pode comentar um pouco sobre essa situação? Sim. Aí, às vezes, eu já ouvi falar que tem bancos que você não entra se você assinar um termo de que você não vai processar aquele banco se você não... se você manifestar processo de LER ou de DORT, né? Ou seja, aí a gente vê a questão da economia dominadora mesmo, sobre a questão trabalhista aqui. Eu mesmo, eu já tive problema físico, de saúde, justamente nessa questão do LER, do DORT, porque eu era caixa, eu fiz de tudo no banco, inclusive já fui caixa. E eu manifestei problema físico justamente por causa disso. Era uma agência pequena, e a gente tinha que se desdobrar ali para trabalhar naquela agência, né? E aí as pessoas não estão nem aí se você vai manifestar uma doença ou não. Você tem que cumprir aquele, sabe, vamos dizer assim, aquele objetivo que a empresa te dá, aquela meta que ela te propõe a fazer. E aí você está sozinho ou se tem alguém ajudando, eles não querem saber. Se o número de funcionários é suficiente, para eles não importa muito, não. Porque é economia de custos que eles vão querer. Tá? Ricardo, como que você vê essa economia de juros altos, que até hoje persiste para combater a inflação aqui no Brasil? Como é que você vê isso? Então, está diminuindo um pouco, né? Esses juros altos até caiu um pouco, mas eu acho que ela não é a melhor forma de você combater a inflação. A melhor forma... Porque você aumenta o juros justamente para poder financiar o gasto do governo, né? A melhor forma é você controlar o teu gasto, o governo gastar com mais parcimônia, com mais cautela, né? Com mais objetividade. Ou seja, procurar, então, por exemplo, gastar em investimentos que realmente tenham um retorno maior para a sociedade, benefício maior. Por exemplo, você vai gastar com Olimpíada, com festa? Eu acho que
educação ia ser muito melhor do que construir estádio. Agora, os políticos de Brasília talvez não deixem que se contenha muito esses gastos. Com certeza não. Eles querem fotos, né? Professor Valdo, eu observo às vezes em Curitiba, eu costumo caminhar bastante nos parques, que tem árvores assim que permitem bastante que aquelas parasitas, pequenas orquídeas, né, se instalem. Então eu vejo árvores assim lotadas com essas pequenas orquídeas e outras assim do lado que não tem nenhuma. E eu sempre fico pensando, será que essa aqui é mais assistencial, essa é menos assistencial? Tem árvores que são mais maternais do que outras. Tem árvores que são mais estéreis do que outras. Tem árvores que são mais agradáveis, que têm mais energia do que outras. E tem árvores que criam muito problema de alergia e outras coisas mais. Então, as energias começam a se manifestar, as diferenças, já nas árvores. Agora, é só a pessoa ver como é que é. Entende? E às vezes não precisa de ser árvore, pode ser árvore mirrada, um arbusto, já cria problema. Outra coisa, a dama da noite é um tipo arbusto. Agora, o que se passa? Ela tem flor e tem um cheiro muito forte. Tem gente que tem dor de cabeça à distância. Fica aí 100, 200 metros, a pessoa fica com dor de cabeça. Agora, então, você tem que examinar que na manifestação física desses elementos, desses princípios conscienciais, há uma variedade igual da gente. Árvore é um ser vivo, muito sério. Entende? Agora, a coisa mais séria é o seguinte, você quebra o galho e pega a fruta que está na árvore. Ela não reclama. E outra coisa, ela não sai do lugar. Tem umas coisas estranhas, né? Tudo a gente tem que pensar como é que é a árvore. Agora, o problema todo é a gente sentir as energias das plantas. Esse aí é que é o melhor, para a gente saber. Aqui, por exemplo, você vai naquela árvore que tem uma moreira que está do lado esquerdo da entrada lá da minha casa, lá onde eu moro. Olha a moreira do lado esquerdo que está junto da casa. Você pode até entrar lá pelo jardim, você entra e fica debaixo dela. Agora veja a energia que tem essa árvore. É impressionante. A pessoa sente a onda da energia da árvore. Agora você tem que fazer um rapport com ela, você tem que entrar, porque ela tem a holosfera igual da gente. Entendeu? Você tem que entrar naquilo. E o fato da árvore ser frutífera, isso mostra uma evolução maior ou não necessariamente? Aí depende, tem umas que sim, outras não. Agora, por exemplo, em Brasília, eles colocaram só árvores estéreis, eles esterilizaram as árvores, colocaram só árvores estéreis, para não dar trabalho, para não sujar a rua. Isso é um negócio errado, totalmente errado. Eu sou do Mato Grosso e nas praças assim das cidades, principalmente as menores, tem pé de caju, de manga, tamarindo, goiabeira. É bem rico, assim, mas realmente junta mosca, faz sujeira. Agora, põe gente da prefeitura para limpar, qual é o problema? Mas isso é melhor para a cidade. É mais atrativo, é mais convidativo, é mais fraterno, é muito melhor. Agora, Brasília é tudo esterilizado. Então, a gente tem que ver como é que é isso. Agora, tem árvore, por exemplo, que ela é muito antiga e tem uma copa lá em cima, só tem o tronco aqui embaixo. Você chega perto do tronco, você sente a energia do tronco. Então, há umas coisas interessantes nisso aí, entende? Então, nunca a gente sabe o que é que tem numa determinada planta. Você tem que ir e, vamos dizer, fazer análise, fazer uma aproximação, uma abordagem, para ver como é que é. Agora, vale a pena a gente entender isso. Uma outra coisa também, faça experiência com a árvore na hora que está com sol, na hora que está sem sol, de madrugada, para você ver a diferença de energia. As árvores têm energias diferentes conforme a hora do dia. Agora, isso tem que ter muita, vamos dizer, tranquilidade de pesquisa para ver as nuances, os detalhes.
Mas isso é impressionante. Onde tem muita árvore, tem mais energia. Não é só que tem mais oxigênio ou qualquer coisa, não. Tem mais energia. E o professor coloca aqui, né, quanto mais rico for em formas de vida um lugar, maior tende a ser o efeito equilibrador sobre as pessoas. É. Agora, a gente pediu viver só entre verdes. Eu sou favorável, já escrevi até sobre isso, que em toda casa ou edifício devia de ter um bosque de pelo menos 100 metros entre uma casa e outra. Um bosque. Eu acho que o governo devia de lançar uma lei, decreto-lei sobre isso. Entende? Isso seria o ideal para a humanidade inteira. Ia diminuir muitas doenças. E outra coisa, todo mundo ia se interessar mais pela natureza, porque seria obrigado a sair da selva de pedra para entrar no meio do mato. Conviver com o verde, entende? Agora, eu calculo, é mais ou menos isso. 100 metros, se é um edifício, por exemplo. 50 metros são casas, e por aí vai. Fazer um bosque, tudo bosque. Quem fizer uma casa tem que fazer um bosque. Entendeu? Eu que fui criada no meio do mato, eu sinto falta mesmo. O dia que esse planeta aqui tiver o estado mundial, isso vai ser uma ordem, isso vai ser decreto-lei. Eu penso que esse é o caminho. Então, o verde vai ser automático. É imposto. Entende? Ricardo, na página 17, legislogia, você pode aprofundar na antepenúltima linha ali no final, a lei de ferro dos salários defendida... A lei de ferro dos salários por seu xará. Ricardo, o meu xará, é o seguinte, ele tinha uma teoria econômica de que você não poderia aumentar o salário de modo geral, porque isso iria incentivar o aumento da população. As pessoas iriam comer mais e ia ter mais, vamos dizer assim... condições condições de ter mais filhos, né? Ia aumentar o número de filhos, ia aumentar então a quantidade de trabalhadores, ia aumentar a concorrência no mercado de trabalho, consumo, né? E novamente esse salário, então a tendência é que ele seja o mesmo nível de subsistência. Então não adianta você pagar mais do que você paga o nível de subsistência desse trabalhador. Essa é a ideia dele. Ricardo, aqui no ar. Só lembrando que na Unicim nós temos o Conselho das ECs, né? Das empresas conscienciais. E nós vamos promover agora um evento em junho, que chama Empreendedorismo na Cognópolis Foz 2035. E o objetivo exatamente é estudar o mercado no Brasil, aqui na região fronteira, aqui em Foz do Iguaçu, e estabelecer uma política de suporte e orientação para os cognopolitas e para o pessoal da CCCI que queira investir aqui em Foz do Iguaçu para dar suporte para esse pessoal, né? Tanto para o empreendedor, para o investidor, como para o pessoal especializado que queira trabalhar nessas empresas, né? Eu acho ótimo. Então, o objetivo é incentivar o empreendedorismo aqui na Cognópolis Foz, pelo pessoal aqui da CCCI, do mundo todo que quer vir para cá, e de uma certa forma com todos os princípios da conscienciologia, entendeu? Esse aqui é o objetivo. Então, promover esse evento, e a Apex também está apoiando, né, esse projeto, o CAEC, a Unicim, tudo. Ok, eu vi o foro. Achei bem interessante a proposta. Fernando, eu acho que é bom você falar sobre isso, porque era justamente o que a gente estava discutindo no curso do final de semana, a necessidade de integrar os grupos. Tem muita gente boa aqui, precisando de trabalho, e muita gente boa nossa também querendo contratar e não sabendo dessas disponibilidades. Exato. Então, um dos objetivos desse encontro é reunir as pessoas que têm áreas afins ou interesses para conseguir recursos e angariar fundos para projetos importantes. Exato. Acho que a Apex, como uma IC, ela está investindo no voluntário, na pessoa, na consciência, para ela se desenvolver como empreendedor, como empresário, né? Verificar seus trafores, perder o medo de investir, de fazer alguma coisa, de trabalhar na questão da escolha da profissão, né? Para ela ter um sucesso financeiro que vai dar suporte para a evolução dela. E, por outro lado, a AEC, né, que do empreendedorismo, vai dar suporte do ponto de vista de mercado, né? O que a pessoa pode investir no mercado, que ela pode, como empreendedor, como investidor, onde ela pode se colocar como um profissional especializado, esse é o objetivo. Então, tem até um site aí que está sendo trabalhado, o Rion é um dos patrocinadores, que vai fazer esse link aí entre os interessados e as oportunidades de mercado aqui em Foz do Iguaçu.
Joia, sendo obrigada. trabalhado isso aí, vai ser muito positivo. Ricardo, como que você analisa entre Adam Smith e Keynes? Olha, o Adam Smith, eu acho superior ao Keynes. Tá? Ele não era um liberal assim. E tinha a questão que ele falou ali, eu acho que de bobagem, ali, a questão ali, por exemplo, do egoísmo que leva ao altruísmo, né? Aliás, ao bem-estar da sociedade. Eu acho que isso é besteira, por exemplo. Eu acho que a cooperação leva muito mais bem-estar à sociedade. Né? Agora, o Keynes, ele já tem essa questão aí de você intervir, o Estado intervir a qualquer custo para trazer a economia para o emprego. Né? Então, eu acho que não é assim, não. Você tem que ter uma intervenção, mas isso não pode ser a qualquer custo. Ou seja, fazer um gasto estéril para elevar a economia, o crescimento econômico. Entende? Então, gasto por gasto, eu acho que não vale. Vêm vindo diariamente e às vezes ficam horas movendo minhas energias e meus chakras, devido à soltura excessiva do holochakra que ocorreu há alguns dias. O senhor teria alguma sugestão para eu poder cooperar mais com o trabalho que eles estão fazendo? O problema todo é o seguinte: faça uma predisposição de ajuda pensando positivamente no que está sendo feito. Qual a forma de realinhar o holochakra e reduzir o excesso de soltura? Não, aí o processo é a sua vontade. Quem manda é a sua vontade. Se você quiser, as coisas acontecem. Se não quiser, não vai. Olha a sua intenção. Atualmente, substituir a maximização do lucro pela maximização da riqueza. O que amplia a visão econômica e empresarial além do lucro? Qual a sua opinião a respeito, professor? Você tem que ver qual que é o teu conceito de riqueza, né? Se a riqueza é mais abrangente, assim, riqueza consciencial, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Ou seja, você está indo além da questão da simples questão intrafísica, né? Eu acho que você tem que maximizar, então, os recursos conscienciais seus. Está plenamente correto. Professor Ricardo, o capitalismo proposto por Muhammad Yunus tem a mesma base daquele idealizado pela conscienciologia? Não. Não, tem muito, como é que se diz ali, esqueci a palavra agora, que é consolo, não é? Não, mas não é só consolação. Assistencialismo, é isso. Assistencialismo. Professor, a última vez que estive na instituição conscienciocêntrica de Angola, veio uma ideia de cartografia assistencial ao modo de um mapa interdimensional com os vários focos de carência assistencial. O professor tem algum conhecimento sobre isso? Não, o que eu sei é que a turma aí da intercâmbio está estudando o que fazer com o processo de assistência à África com detalhes. Isso aí precisava de você ver com eles. É a turma do intercâmbio. Poderia comentar sobre o fato dos bilionários americanos terem o hábito de deixarem, por questão cultural, o dinheiro para instituições educacionais de caridade, fundações? Bill Gates está encabeçando uma lista de milionários que estão usando parte das fortunas ao favor de países mais pobres. Esse hábito não existe no Brasil, onde os mais ricos deixam o dinheiro para a família. A questão do Bill Gates aí também é, como que é? Culpa, né? Culpa no cartório. Ele deve ter, então, ele ganhou, ele virou lavagem de dinheiro. Pois é, eu penso o seguinte, ele está querendo melhorar um pouco, né, na vida dele, então, ele está tentando livrar um pouco a culpa que ele tem de ter formado essa fortuna toda. Mas não formou essa fortuna com um simples, vamos dizer assim, de uma maneira ética, né, de uma maneira fácil. Ele teve exploração, lógico que teve algum tipo de exploração ali. Então, ele está querendo, eu acho que, melhorar um pouco a culpa dele no cartório, é isso que eu vejo. Agora, o Brasil, a gente é o país mais desigual do mundo, né? Então, eu acho que os nossos milionários, os nossos bilionários aqui, eles estão
uma situação, talvez, eu não sei falar direito, né, esse ponto de vista assim, mais multidimensional, é mais difícil para mim. Mas eu acho que o Wake, por exemplo, ele está em situação pior que o nosso amigo Bill Gates. Qual a sua visão do Holopensene da democracia pura? Olha, nós aqui temos uma turma que está estudando democracia pública. É só você vir ver e ver o que é que você faz com isso. A situação toda aí é participar da democracia pura que nós estamos levando. Nós somos favoráveis a gente começar a estudar. Mesmo que seja pouco, aqui no bairro, mas vale a pena. De que modo deve ser o relacionamento da conscienciologia com o Estado? Olha, você quer falar isso aí? A César o que é de César, né? É. De que forma combater o sinecurismo na política mundial? Combater o quê? Sinecurismo, a sinecura, né? É questão ética mesmo, né? Então, você tem que... Cosmoética. Cosmoética. Você tem que procurar aprofundar os mecanismos aí de inter-relações, de modo a tentar fazer através da TARES. Agora, e educação, né? Eu acho que a educação é a base de tudo. Professor Ricardo. Deixar o povo mais ligado. O que você tem feito na condição de professor universitário para promover a revolução na economia? Isso é o Cláudio Monteiro que está perguntando. Olha, é o Cláudio. O verbete foi o primeiro que eu fiz. Dentro como professor universitário, na condição de professor universitário, a gente não tem muito espaço, não. Eu vou ser sincero, teve um artigo que eu escrevi entre democracia pura e desenvolvimento. Então, eu fiz um paralelo da democracia pura do Vasconcelos com o desenvolvimento do Amartya Sen, né, o livro que ele escreveu ali, Liberdade como Desenvolvimento. E eu não tive muito sucesso em publicar esse artigo, não, que a gente tem que publicar o artigo pela Unioeste, né, que é onde eu dou aula. Eu não tive muito sucesso, não. O pessoal não quer saber muito dessa ideia. Não dá ibope você escrever sobre democracia pura. O Cláudio Monteiro escreveu: parabéns por ter emplacado um longo e profundo verbete no coração do processo reurbanizatório. Ô, Ricardo, tem que fazer o crescendo David Ricardo para Ricardo Correia. Não é? De um Ricardo para o outro. Olha só, retornando aqui à lei de ferro do David Ricardo, certa vez eu estava numa sala de aula de um professor de economia lá no Fundão, e ele estava discutindo essa coisa do salário mínimo, que é ambíguo, né? Que se de um lado garante o mínimo para o trabalhador, de outro lado, se esse salário mínimo triplicasse, quadruplicasse, ia ser um caos na economia, porque não ia ter produto. Não teria produto, não faltava dinheiro, não, faltava comida, alimento, produto para satisfazer a demanda de todo mundo. Então, que eles tinham que manter esse... Eu queria saber até quando, até onde você acha que isso é verdade. Eu acho que o que é justo é justo. Você tem que... Se a pessoa produziu um determinado bem ali e deu a colaboração para ela, para a formação daquele bem, você tem que pagar ela de acordo. Não, mas não é isso que eu estou falando, então, não. Eu sei, mas dizer que vai aumentar muito o produto por causa do aumento do salário, é ótimo para a sociedade. Não é isso. Não é aumentar o produto, é faltar produto para todo mundo demandar. A gente está num período de abundância. Ele falava que... uma outra linha aqui, que é abutantismo, que é do Calbright. Eu acho que o problema não é de produção que a gente tem. O problema nosso é de alocação. E esse problema de alocação é um problema, vamos dizer assim, social e político, de valores. Não é problema de produção que a gente tem. Entende? Eu acho isso... Porque ele dizia que tinha que fazer primeiro um programa de produção, de produtividade. Que falava que você tinha que primeiro crescer a economia para depois dividir. Mais ou menos isso. Então, eu sou contrário a isso. Rosa, desculpe, mas eu vou me intrometer um pouquinho na área de Ricardo. Nunca falou isso. Mas isso que você está dizendo, dentro de uma estrutura econômica, é totalmente inviável. Mas é inviável por quê? Porque tem uma coisa que se chama estrutura de custos, tá?
Você não pode sair de hoje para amanhã e dizer agora o salário mínimo é 10 vezes a mais. Eu também acho que não. Mas não porque faltem produto, é porque a estrutura de custo não suporta isso. Então, o que você sim tem que ser analisado muito profundamente é como você produz e como você distribui o que você produz. Ou seja, se eu concentro, ou seja, eu produzo, e o resultado do que eu estou produzindo, estou repartindo entre 3 ou 4 caras, é uma coisa. Se o resultado que eu produzo aplico uma política equitativa, ou pelo menos mais distributiva, é outra. Então eu consigo aumentar os salários, certo? Sem atrapalhar a estrutura de custos, certo? Mas aquele que está tendo um lucro, vamos dizer assim, não um lucro, sino que está tendo um benefício além do que pode, tem que baixar a bola. Então, o negócio é muito simples. Qual é a política que você quer implementar? Você não pode sair desse jeito e dizer, olha, vamos dar os 10 vezes o salário mínimo. A estrutura de custo não suporta. Entendeu? Por quê? Porque a primeira coisa que eu, vamos supor, eu estou produzindo um bem. Eu já determinei uma estrutura de custos. O salário está me influindo dentro do meu custo em X. Se esse X se torna 10X, meu preço de venda vai mudar. É mais ou menos isso. Então, o que eu quero te dizer é utópico, é uma coisa totalmente que você não pode analisar um negócio desse jeito. Porque então, se nós temos obrigação... Tem que fazer um programa de aceleração dessa dessa o que nós temos obrigação de discutir, tá? É qual é a política de distribuição. Ou seja, estou falando distribuição de benefícios do que é produzido globalmente. O país você mede pelo PBI, pelo Produto Bruto Interno. Como eu distribuo isso? Entendeu? Se eu aplico determinado tipo de políticas, desculpa, mas eu tenho que entrar em política. Se eu aplico um determinado tipo de política neoliberal, eu concentro a economia, concentro a distribuição da riqueza. Se eu quero ser mais distributivo para ser mais equitativo, é outra coisa. Então, o negócio é esse. E o negócio o que foi discutido, só um minutinho. O que foi discutido pelo o negócio do lucro. O lucro em si não é uma coisa errada. Tá? Nós estamos em uma entidade que também trabalha com lucro. Mas que é o que você faz com o lucro? É a primeira coisa que você tem que se perguntar. O que eu faço com o lucro? E a segunda questão é como eu obtenho o lucro. Isso que eu ia falar, porque os entendeu? leigos... Então, tem um monte de coisa. Não é uma questão que você pode analisar, sei lá, como dizendo, as taxas de interesse. Vamos analisar, são altas as taxas de interesse? E eu te perguntaria, na Argentina dos anos 90, as taxas de interesse eram muito altas, o peso estava sobrevaluado, chegavam aos montes os capitais, trabalharam o capital durante 10 anos, levaram tudo, entendeu? E não ficou absolutamente nada. Então, não é somente analisar a taxa de juros, é qual é o valor do dólar. O que quero dizer com isto? Eu estou trazendo hoje, vamos supor, $100. Coloco a ele ao 10% anual, certo? O dólar aumenta 1% anual. Eu estou tendo um lucro de 9% no final do ano e me levo tudo. Entendeu? Então, não é uma coisa para analisar pontualmente. A economia tem que analisar globalmente. Tem um monte de coisas para ser analisadas. E é uma coisa muito bonita de estudar. Eu acho que não existe essa dicotomia entre, vamos dizer assim, eficiência e igualdade. Você pode ter os dois, tá? E você pode, então, trazer mais dinheiro, trazer mais recursos para quem trabalha, para quem produz, através do aumento da produtividade. E isso vai, vamos dizer assim, se expandir para todo mundo. Então, eu não acho que só porque você está aumentando o salário dele, se ele merece aquele salário, não, com certeza. Você tem que pagar. Eu não sou contrário a isso. Está falando, não, isso vai quebrar a empresa ou vai trazer prejuízo
para a sociedade, porque vai trazer desemprego por causa da lei do ferro e do salário, do Ricardo. Eu acho essa lei furada. Eu acho que o que é justo, certo? O fluxo é esse. Então você tem que estar nesse fluxo, certo? O que é cosmoético. Entende? Eu acho que é por aí que funciona a coisa. Tá? Então, a economia, a maior parte das crises que a gente teve foi por ganância. Ou seja, de um em cima de uma multidão. Então, é por isso que a gente teve crise na economia. Quando você distribui mais, se você incentiva esse empreendedorismo, a tendência é que todo mundo saia ganhando. Ele falou lá o problema do lucro. Tudo bem, tem que usar bem o lucro. Agora, a sociedade é capitalista e ninguém conseguiu substituir essa sociedade. Futuramente, espero que o capitalismo vá para o brejo, mas hoje não é possível. E, se não houver lucro, nós vamos passar fome. Isso que é o problema maior. Tem que haver lucro, senão cai tudo, ninguém produz mais nada sem lucro. Com relação a esse negócio do lucro, para mim não é o uso do lucro, que o uso do lucro já teve o lucro. Para mim tem que fazer usar a cosmoética na obtenção desse lucro. Né? O problema é o lucro excessivo. Depois né? que já tem o lucro, lucro, com lucro excessivo, é porque você está tirando de quem produziu um pouco. Hã? O problema é o lucro excessivo. É na obtenção desse lucro. O que você vai fazer com esse lucro? Qual é o destino que você vai dar para ele? Se você vai ser miserê, então a tendência é que você ganhe a curto prazo, mas no longo prazo você vai sair perdendo. Essa é a ideia. Sim? E justificando os meios, né? Eu vou usar o lucro muito bem, mas e como é que foi obtido aquilo? A visão econômica nossa, eu acho que ainda é muito pequena. Por isso que eu escrevi um pouco esse verbete. Quando eu estudava economia, eu tinha um certo conflito de estudar economia. Eu achava que aquilo não era para mim, caramba. Eu falava, eu não concordo com muitos dos princípios que está aqui. Tá? Então, um pouco do que eu escrevi desse verbete é justamente esse conflito que eu vivenciei na escola, né, quando eu estudava economia. Porque eu achava que, não pode ser essa questão só de maximização do lucro. Isso aí é muito pequeno, muito reducionista. Né? Eu sei que eu ensinava maximização, né, de lucro no cálculo. Então, quando você fazia derivada parcial, era o ceteris paribus, aquele famoso ceteris paribus, que não significa nada na vida real. Ou seja, o modelo é tudo mais constante. O modelo já não é a realidade, ainda você aplica o ceteris paribus aí mesmo. Então a economia tem muita coisa errada, eu acho. Não, se entrar a questão ética, cosmoética, é lógico que você vai direcionar o lucro para uma coisa mais nobre. E você também vai usar esse lucro para uma coisa mais nobre. Isso é lógico. Mas o que eu digo é o seguinte, sem lucro, essa sociedade aqui, ela vai afundar. Eu concordo totalmente. Você tem que ter lucro. Desde o começo eu falei, olha, o lucro não é tão negativo assim. Agora o problema é, qual o destino desse lucro? Você vai ser miserê com ele? Né? Mas aí tem aquela coisa, eu não sei, o que você acha dessa expressão também, expressão popular, que todo brasileiro ou é técnico do futebol ou é economista também, tem essa? Tem muito disso. Tem muito disso, concordo. Mas tem aquelas pessoas que, por exemplo, meu pai, eu acho um baita de economista. Eu nunca fui economista, nunca estudou. Ele era do primário. Então, intuitivamente, ele era um baita de um economista. Ele utilizava, vamos dizer assim, aqueles recursos, aqueles parâmetros, aquelas referências de custo e oportunidade, muito bem. Mas, olha, nós esperamos, então, outros verbetes da sua parte, que você é especialista do assunto, e, em vez de lucro, é bom você falar em rendimento econômico, por causa do eufemismo que o povo gosta. Rendimento econômico. Aí vai entrar dentro da evolução, já ajuda, não é isso? E viva o rendimento econômico. Muito bom, senhor vereador. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 30 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais
e 34 online. Os recados são do Moacir sobre a dinâmica projetiva, a Nazaré sobre o acoplamentário e o Fernando agora com vocês sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós queremos informar a todos os colegas aí associados do programa Amigo da Enciclopédia. Você, como um amigo com assinatura ativa, você tem direito a ter uma senha e um login para acessar o site do programa Amigo da Enciclopédia, para você fazer as suas pesquisas no Holoserver, por exemplo. Vai pesquisar 23 obras da Conscienciologia, os tratados da Conscienciologia, facilitar muito o teu trabalho de pesquisa para escrever artigos, escrever verbetes, escrever suas obras. É muito prático, é muito fácil, uma excelente ferramenta. E também se pode fazer o download da Enciclopédia da Conscienciologia, digital, né, a edição 2013, com 2.499 verbetes, também gratuitamente. Então, essas são exclusividades dos associados do programa Amigo da Enciclopédia. Então, quem não tem a tua senha aí, ou esqueceu a senha, entra lá no site, em suporte técnico, solicita a tua senha, ou também manda um e-mail, se for o caso, para amigos@enciclopediaconscienciologia.org. A gente vai dar o suporte, dar toda a informação, a senha nova, e dar o suporte para você fazer o seu acesso. Nós agradecemos aí. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar um experimento projetivo em prol do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas. Esse experimento vai ocorrer do dia 30 de maio a 4 de junho. São 6 técnicas projetivas, das 20 às 22 horas, né? Cada dia vai ter um EPICOM que vai fornecer a técnica, né? E a técnica pode ser feita à distância, né? Quer dizer, na sua casa, no seu estado, na sua cidade, naquele horário, e pode ser feita também aqui no CAEC, né? No laboratório do acoplamentário. Também ocorre o seguinte: quem se interessar pode ligar no telefone 3525-2652 ou então 91375860 ou então no e-mail moacir g43@gmail.com, tá ok? Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC convida você a participar do Acoplamentário turma 10 a 12 de maio, no próximo final de semana. A temática desse acoplamentário é docência conscienciológica. E terá uma dinâmica especial, porque somente voluntários podem participar desse acoplamentário. Nós convidamos você a verificar no site do CAEC os pacotes promocionais que os voluntários, bem como alunos, podem realizar de maneira a realizar mais de um acoplamentário e obter descontos progressivos. Então, esse acoplamentário desse fim de semana é de 10 a 12 de maio. Os EPICOM são Frederico Ganem e Ana Luísa Rezende. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete praça. A especialidade é intrafisicologia e de autoria da professora Ana Flávia Magalhães. Obrigado pela sua presença e até amanhã.